Você que está me assistindo agora, precisa saber que algo terrível está acontecendo bem diante dos nossos olhos, e a maioria das pessoas nem percebe. Este Natal não é um Natal qualquer. Este é o Natal que Padre Pio havia profetizado décadas atrás, quando ele viu em suas visões místicas o que aconteceria com a humanidade nestes tempos finais. E eu estou aqui para te contar a verdade que poucos sabem, mas que você precisa ouvir antes que seja tarde demais. Talvez você esteja sentindo que algo não está certo no mundo, que as coisas estão mais difíceis, que há uma escuridão se espalhando por toda parte. Você não está imaginando coisas. Padre Pio avisou que chegaria um tempo em que a humanidade enfrentaria sua maior provação, e esse tempo é agora. Fica comigo até o final deste vídeo, porque o que eu vou te revelar pode mudar completamente a sua vida. Se você está passando por dificuldades, se sente que tudo está desmoronando ao seu redor, se tem medo do que está por vir, então este vídeo chegou até você por um motivo muito especial. Padre Pio deixou não apenas avisos sobre estes tempos sombrios, mas também as chaves para nossa salvação e proteção. Era o ano de 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, quando Padre Pio recebeu uma das visões mais aterrorizantes de toda a sua vida mística. Ele estava em oração diante do Santíssimo Sacramento, na pequena capela do convento de San Giovanni Rotondo, quando de repente foi arrebatado em êxtase. O que ele viu naquela visão deixou-o em lágrimas por dias inteiros e mudou completamente sua maneira de falar sobre o futuro da humanidade. Padre Pio viu um tempo em que o mundo inteiro seria sacudido por eventos que colocariam a fé de milhões de pessoas à prova. Ele viu famílias sendo destruídas, países em conflito, a natureza se rebelando contra o homem e uma escuridão espiritual se espalhando como uma praga por toda a terra. Mas o mais impressionante de tudo é que ele viu que tudo isso começaria a se intensificar de uma forma muito específica durante os tempos natalinos, de uma época que ele descreveu como os últimos tempos antes da grande purificação. As palavras de Padre Pio sobre essa visão foram registradas pelo Frei Alessio Parente, que estava presente quando o santo contou o que havia visto. Segundo o relato, Padre Pio disse com os olhos cheios de lágrimas: "Meu filho, o mundo caminha para uma grande tribulação. Haverá um tempo em que os homens perderão a fé, em que as famílias se desfarão, em que a natureza mesma se voltará contra a humanidade. Mas isso não acontecerá de uma só vez. Será um processo lento, que começará a se intensificar quando os homens transformarem o Natal de Nosso Senhor em apenas uma festa comercial, esquecendo-se completamente do verdadeiro significado da encarnação do Verbo." Escreva Amém nos comentários se você acredita nas profecias de Padre Pio. Agora pense comigo. Quando foi a última vez que você viu as pessoas realmente celebrarem o Natal como o nascimento de Jesus Cristo? Quando foi a última vez que o foco principal das festas natalinas foi realmente Jesus e não os presentes, as compras, o consumismo desenfreado? Padre Pio viu exatamente isso acontecendo. Ele viu um tempo em que o mundo inteiro celebraria o Natal, mas esqueceria completamente de Cristo. E não é exatamente isso que estamos vendo acontecer hoje? As lojas começam a decoração natalina no mês de outubro. As pessoas gastam fortunas em presentes, muitas vezes se endividando por meses. As famílias se reúnem não para celebrar o nascimento do Salvador, mas para trocar presentes e fazer grandes banquetes. Jesus Cristo, que deveria ser o centro de tudo, é apenas um detalhe quando é lembrado. Padre Pio sabia que quando isso acontecesse em escala mundial, seria o sinal de que a humanidade havia atingido um ponto crítico em sua jornada espiritual. Ele dizia que o Natal é o momento em que Deus se faz pequeno para nos ensinar a humildade. Mas quando os homens transformassem essa data sagrada em celebração do orgulho e da vaidade, então estaríamos muito próximos do que ele chamava de a grande correção divina. Mas as visões de Padre Pio sobre este tempo não paravam por aí. Ele viu também que, junto com essa perversão do significado do Natal, viriam outras tragédias que serviriam como sinais para aqueles que soubessem interpretar os tempos. Ele viu guerras que eclodiriam em lugares inesperados, fenômenos climáticos extremos que devastariam regiões inteiras, doenças que se espalhariam rapidamente pelo mundo, e uma crescente divisão entre as pessoas
até mesmo dentro das próprias famílias. Você que está me ouvindo agora, olhe ao seu redor. Não é exatamente isso que estamos vendo acontecer? Conflitos surgindo onde antes havia paz. O clima cada vez mais imprevisível e destrutivo. Famílias se desfazendo por questões que antes seriam facilmente resolvidas com diálogo e compreensão. Tudo isso Padre Pio havia previsto que aconteceria quando a humanidade começasse a perder a verdadeira noção do sagrado, especialmente durante o Natal. Em uma das cartas que Padre Pio escreveu para uma de suas filhas espirituais, a senhora Rafaelina Serasi, em 1952, ele disse algo que hoje nos deixa arrepiados. Minha filha, prepare-se para tempos muito difíceis. Chegará um dia em que os homens celebrarão o nascimento de Cristo, mas seus corações estarão mais frios que o gelo do inverno. Nesse tempo, as famílias se destruirão, não por falta de dinheiro, mas por falta de amor. Os pais não conhecerão os filhos, e os filhos desprezarão os pais. E tudo isso acontecerá enquanto as casas estiverem cheias de luzes de Natal, mas vazias da luz de Cristo. Comenta: eu creio se essas palavras tocaram o seu coração. Mas talvez você esteja se perguntando, como Padre Pio podia saber tudo isso? Como ele podia ver com tanta precisão o que aconteceria décadas depois de sua morte? A resposta está nos dons místicos extraordinários que Deus concedeu a este santo. Padre Pio não era apenas um padre comum. Ele era um verdadeiro profeta de nosso tempo. Alguém que Deus escolheu para preparar a humanidade para os grandes desafios que estavam por vir. Durante toda a sua vida, Padre Pio manifestou dons sobrenaturais que deixavam perplexas até mesmo as autoridades eclesiásticas. Além dos famosos estigmas que ele carregou por 50 anos, Padre Pio tinha o dom da bilocação, aparecendo simultaneamente em lugares diferentes para ajudar pessoas em momentos de necessidade extrema. Ele tinha o dom da cura, tanto física quanto espiritual, curando milhares de pessoas ao longo de sua vida. Mas talvez o mais impressionante de todos fosse seu dom profético, sua capacidade de ver eventos futuros com uma clareza assombrosa. Foram inúmeros os casos documentados em que Padre Pio previu acontecimentos que só se realizaram anos ou mesmo décadas depois. Ele previu a morte de pessoas, previu curas que ainda não tinham acontecido, previu mudanças na igreja e no mundo que pareciam impossíveis na época. E todas essas profecias se cumpriram exatamente como ele havia predito. Por isso, quando Padre Pio falava sobre o futuro da humanidade, sobre os tempos finais, sobre o que aconteceria com o Natal e com a fé das pessoas, não podemos ignorar suas palavras como simples especulações. São verdadeiras profecias de um santo de Deus. Em uma ocasião, um jovem jornalista italiano foi entrevistar Padre Pio e perguntou se ele achava que o mundo estava melhorando ou piorando. A resposta do santo foi devastadora. Meu filho, o mundo está caminhando para uma grande tribulação, mas não será uma tribulação que virá de fora, como uma guerra ou uma catástrofe natural. Será uma tribulação que nascerá do próprio coração do homem, de sua recusa em aceitar o amor de Deus. E essa tribulação se manifestará de maneira especial durante os tempos que deveriam ser de maior alegria e celebração, como o Natal. As pessoas estarão celebrando, mas seus corações estarão cheios de tristeza, angústia e vazio. E não é exatamente isso que vemos acontecer hoje? Quantas pessoas você conhece que ficam deprimidas justamente na época do Natal? Quantas famílias se desfazem durante as festas de fim de ano? Quantas pessoas se sentem mais sozinhas exatamente no momento em que deveriam estar mais unidas? Padre Pio viu tudo isso acontecendo, e ele sabia que quando chegássemos a este ponto, seria o sinal de que a humanidade estava vivendo seus últimos momentos antes de uma grande transformação espiritual. Mas as profecias de Padre Pio sobre este tempo não falam apenas de tragédias e dificuldades. Ele também viu que, junto com essas provações, viria uma grande oportunidade de purificação e renovação espiritual para aqueles que soubessem interpretar os sinais dos tempos e se preparassem adequadamente. Padre Pio dizia que Deus nunca permite uma tribulação sem oferecer também os meios para superá-la, e que estes tempos difíceis seriam também tempos de grandes graças e milagres para aqueles que se mantivessem fiéis. Escreva: Padre Pio, protege-nos, nos comentários para pedir a intercessão deste grande santo. Uma das coisas mais impressionantes nas profecias de Padre Pio sobre nosso tempo
É a precisão com que ele descreveu não apenas os problemas que enfrentaríamos, mas também as soluções que Deus nos ofereceria. Ele falou sobre a importância da oração do terço, sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, sobre a necessidade de voltarmos aos sacramentos, especialmente a confissão e a comunhão. Mas ele também falou sobre algo muito específico: a importância de resgatarmos o verdadeiro significado do Natal em nossas vidas e famílias. Segundo Padre Pio, aqueles que conseguissem manter viva a verdadeira chama natalina em seus corações, celebrando Jesus Cristo como o centro de suas vidas, estariam protegidos das grandes tribulações que viriam sobre o mundo. Ele dizia que uma família que verdadeiramente celebra o Natal de Jesus é uma família blindada contra os ataques do maligno, uma família que permanece unida mesmo quando tudo ao redor está se desfazendo. Em uma de suas homilias natalinas, Padre Pio disse algo que deveria ser gravado no coração de cada cristão. Meus filhos, quando o mundo inteiro estiver celebrando o Natal, mas esquecendo de Cristo, vocês façam o contrário. Celebrem Cristo e esqueçam do mundo. Quando todos estiverem correndo atrás de presentes, vocês corram atrás da presença de Jesus. Quando todos estiverem gastando fortunas em banquetes, vocês gastem tempo em oração. Quando todos estiverem se preocupando com decorações externas, vocês se preocupem com a decoração interna de suas almas. Assim vocês estarão preparados para atravessar ilesos os tempos difíceis que virão. Você percebe a sabedoria profética dessas palavras? Padre Pio não estava simplesmente criticando as tradições natalinas. Ele estava nos dando um mapa, um roteiro de como sobreviver espiritualmente aos tempos em que estamos vivendo. Ele sabia que chegaria um momento em que a própria celebração do Natal se tornaria uma armadilha para as almas, uma ocasião de pecado, ao invés de uma ocasião de graça, e ele quis nos preparar para esse momento. Mas as revelações de Padre Pio sobre este tempo vão ainda mais fundo. Ele viu que a perversão do Natal seria apenas o primeiro sinal de uma série de eventos que culminariam no que ele chamava de 3 dias de trevas, um período de purificação mundial que precederia uma nova era de paz e santidade para a humanidade. Padre Pio descreveu esses 3 dias como um tempo em que toda a maldade do mundo seria exterminada por uma intervenção divina direta, e apenas aqueles que estivessem espiritualmente preparados sobreviveriam para ver a nova era que se seguiria. Segundo suas revelações, os sinais que precederiam esses 3 dias seriam inconfundíveis. Guerras simultâneas em várias partes do mundo, fenômenos atmosféricos inexplicáveis, uma epidemia mundial que afetaria tanto o corpo quanto o espírito das pessoas, e uma confusão geral que atingiria até mesmo a Igreja Católica. Mas o mais impressionante é que ele disse que tudo isso começaria a se intensificar quando as pessoas perdessem completamente o senso do sagrado, especialmente durante as festividades religiosas como o Natal. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp e escreve Amém. Você pode estar salvando vidas espirituais. Agora, você que está me assistindo, precisa entender que não estou aqui para espalhar medo ou pânico. Estou aqui para te preparar, assim como o Padre Pio preparava suas ovelhas espirituais para os tempos difíceis, porque a verdade é que, junto com esses avisos terríveis, Padre Pio também deixou instruções muito claras sobre como nos protegermos e como ajudarmos nossas famílias a atravessarem estes tempos com segurança espiritual. A primeira coisa que Padre Pio recomendava era uma mudança radical na maneira de celebrar o Natal. Ao invés de focarmos no que o mundo oferece durante esta época, precisamos focar no que Jesus nos oferece. Ao invés de nos preocuparmos com presentes materiais, precisamos nos preocupar com o presente da graça divina. Ao invés de enchermos nossas casas com decorações externas, precisamos encher nossos corações com a presença de Jesus. Padre Pio costumava dizer que uma família que coloca o presépio no centro de sua celebração natalina está automaticamente colocando Jesus no centro de sua vida. Ele ensinava que o presépio não é apenas uma decoração bonita, mas um verdadeiro instrumento de proteção espiritual. Uma maneira de mantermos sempre diante dos nossos olhos o mistério da encarnação, que é o verdadeiro motivo pelo qual celebramos o Natal. Mas ele ia além disso. Padre Pio recomendava que as famílias fizessem novenas especiais durante todo o mês de dezembro.
preparando-se espiritualmente para o Natal da mesma forma que se preparariam para receber um hóspede muito importante em suas casas. Ele dizia que Jesus realmente vem visitar cada lar durante o Natal, mas só consegue entrar naqueles lares onde é verdadeiramente esperado e desejado. Uma das práticas que Padre Pio mais recomendava era a leitura diária da Paixão de Cristo durante o Advento, para nos lembrarmos de que o menino que nasceu em Belém é o mesmo que morreu na cruz por nossos pecados. Ele dizia que quem medita na Paixão durante o Advento entende verdadeiramente o significado do Natal. E quem entende verdadeiramente o significado do Natal está preparado para enfrentar qualquer dificuldade. Comenta: Jesus, eu te amo se você quer se preparar espiritualmente para estes tempos. Mas talvez você esteja se perguntando, por que Padre Pio via o Natal como um momento tão crucial para a humanidade? Porque justamente esta festa se tornaria o marco do cumprimento de suas profecias mais terríveis? A resposta está na própria natureza do mistério do Natal. O Natal é o momento em que Deus se faz homem, em que o infinito se faz pequeno, em que o Todo-Poderoso se faz vulnerável. É o maior ato de humildade de toda a história da humanidade. Quando as pessoas perdem a capacidade de contemplar e valorizar essa humildade divina, quando transformam o Natal em uma celebração de orgulho, vaidade e materialismo, elas estão rejeitando não apenas uma festa religiosa, mas o próprio coração do cristianismo. Estão rejeitando a lógica de Deus, que é uma lógica de amor, humildade e serviço, para abraçar a lógica do mundo, que é uma lógica de poder, ostentação e egoísmo. Padre Pio via que quando isso acontecesse em escala mundial, seria o sinal de que a humanidade havia escolhido definitivamente entre Deus e o mundo, entre o céu e a terra, entre a salvação e a perdição. E por isso ele sabia que depois desse momento crítico, não haveria mais como adiar a intervenção divina na história. Deus teria que agir para salvar aqueles que ainda poderiam ser salvos. Mas as visões de Padre Pio sobre este tempo também continham mensagens de esperança extraordinária. Ele viu que justamente durante estes tempos difíceis haveria uma efusão especial de graças para aqueles que se mantivessem fiéis à verdadeira fé. Ele viu que muitos santos seriam levantados por Deus nestes últimos tempos, pessoas comuns que se tornariam extraordinárias pela força de sua fé e de sua confiança em Deus. Padre Pio falou sobre o que ele chamava de exército de almas vítimas, pessoas que se ofereceriam voluntariamente para sofrer pelas conversões dos pecadores e pela salvação do mundo. Ele disse que estas pessoas receberiam graças especiais, proteções especiais, e que suas orações e sacrifícios teriam um poder extraordinário diante de Deus. E muitas dessas pessoas seriam identificadas exatamente pela maneira como celebrariam o Natal, mantendo Jesus sempre no centro de suas celebrações e de suas vidas. Em uma carta dirigida a uma religiosa, Irmã Pia, Padre Pio escreveu: Minha filha, nos tempos que virão, muitos se perderão porque escolherão as trevas ao invés da luz, o erro ao invés da verdade, o mundo ao invés de Deus. Mas haverá também muitos que se salvarão e se santificarão exatamente porque escolherão o caminho oposto. E o sinal pelo qual você reconhecerá estas almas escolhidas será muito simples. Elas amarão verdadeiramente o Natal, não como o mundo ama, mas como Jesus quer que seja amado. Escreva, escolha o Jesus nos comentários se você quer fazer parte deste exército de almas fiéis. Agora deixa eu te contar algo que vai te impressionar ainda mais. Padre Pio não apenas previu que estes tempos viriam, mas também previu quando eles viriam. Embora ele nunca tenha dado uma data específica, ele deixou pistas muito claras sobre os sinais que indicariam que o cumprimento de suas profecias estava próximo. E quando analisamos esses sinais, percebemos com clareza assustadora que estamos vivendo exatamente no tempo que ele havia previsto. Um dos sinais que Padre Pio mencionava constantemente era o que ele chamava de inversão dos valores cristãos. Segundo ele, chegaria um tempo em que aquilo que a Igreja sempre ensinou como virtude seria considerado vício pela sociedade, e aquilo que sempre foi considerado pecado seria celebrado como virtude. Ele disse que quando isso acontecesse de forma generalizada, especialmente no que diz respeito à família e à moralidade, seria o sinal de que os tempos finais haviam chegado.
Olhe ao nosso redor hoje. Não é exatamente isso que estamos vendo? Os valores cristãos tradicionais são ridicularizados e atacados constantemente. A pureza é considerada antiquada. A humildade é vista como fraqueza. A obediência é interpretada como submissão servil. Por outro lado, o orgulho é celebrado como autoestima. A rebeldia é enaltecida como independência. A promiscuidade é promovida como liberdade. Exatamente como Padre Pio havia previsto. Outro sinal que Padre Pio mencionava era a confusão dentro da própria igreja. Ele viu que chegaria um tempo em que até mesmo dentro da Igreja Católica haveria grande confusão sobre a doutrina, sobre a moral, sobre a própria missão da igreja no mundo. Ele disse que muitos católicos ficariam perdidos, sem saber em quem acreditar ou que caminho seguir, porque até mesmo alguns líderes religiosos estariam ensinando coisas contrárias à tradição católica milenar. Novamente, não é isso que estamos vendo hoje? Quantos católicos você conhece que estão confusos sobre o que realmente ensina a igreja? Quantos estão divididos sobre questões morais básicas, porque recebem mensagens contraditórias até mesmo de dentro da própria instituição eclesiástica? Padre Pio havia previsto exatamente essa situação, e ele deixou instruções muito claras sobre como os fiéis deveriam se comportar durante esses tempos de confusão. Mas o sinal mais específico que Padre Pio deu sobre a proximidade do cumprimento de suas profecias foi justamente a perversão do Natal. Ele disse que quando o mundo inteiro estivesse celebrando o Natal, mas esquecendo completamente de Cristo, quando essa festa se tornasse apenas uma ocasião comercial e consumista, então estaríamos vivendo literalmente nos últimos momentos antes da grande intervenção divina na história. E você, que está me assistindo agora, precisa ser honesto consigo mesmo. Não é exatamente isso que estamos vivendo hoje? O Natal se tornou a maior festa comercial do ano. As pessoas gastam fortunas em presentes, decorações, banquetes, viagens. As lojas faturam mais no Natal do que em qualquer outra época do ano. Mas onde está Jesus em tudo isso? Onde está a adoração, a contemplação, a gratidão pelo maior presente que a humanidade já recebeu, que foi a encarnação do Filho de Deus? Comenta: desperta a humanidade se você reconhece estes sinais. Por isso eu digo que este não é um Natal qualquer. Este é o Natal que marca o cumprimento das profecias de Padre Pio. Este é o momento em que precisamos escolher definitivamente de que lado vamos ficar, do lado de Jesus Cristo ou do lado do mundo. Não há mais meio termo, não há mais como ficar em cima do muro. Ou celebramos verdadeiramente o nascimento de nosso Salvador, ou nos perdemos definitivamente nas ilusões e superficialidades desta era que está chegando ao fim. Mas graças a Deus, Padre Pio não nos deixou apenas com avisos terríveis. Ele também nos deixou um plano de salvação, um roteiro espiritual para atravessarmos estes tempos com segurança e até mesmo com alegria. Porque a verdade é que para aqueles que escolherem o lado certo, estes serão os tempos mais gloriosos e graciosos de toda a história da humanidade. A primeira coisa que Padre Pio recomendava era uma consagração total ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Ele dizia que quem estivesse verdadeiramente consagrado a estes dois corações estaria automaticamente protegido de todos os males destes últimos tempos. Não protegido no sentido de que nada de ruim aconteceria, mas protegido no sentido de que nada poderia arrancar essas pessoas do amor de Deus e da certeza da salvação eterna. A segunda recomendação era a prática diária do terço. Padre Pio costumava dizer que o terço é a arma mais poderosa que temos contra as forças do mal, e que quem reza o terço todos os dias está construindo ao redor de si mesmo uma fortaleza espiritual que nenhuma tribulação pode derrubar. Ele mesmo rezava 15 terços por dia, e recomendava que seus filhos espirituais fizessem pelo menos um terço diário, mas com muito amor e devoção. A terceira recomendação era a participação frequente nos sacramentos, especialmente a confissão e a comunhão. Padre Pio dizia que nos tempos difíceis que viriam, apenas os sacramentos poderiam nos dar a força necessária para perseverarmos na fé. Ele recomendava a confissão pelo menos uma vez por mês e a comunhão sempre que possível, mas sempre com a devida preparação e reverência. A quarta recomendação era a leitura diária da Sagrada Escritura,
especialmente os evangelhos. Padre Pio dizia que quem alimenta diariamente sua alma com a palavra de Deus está criando dentro de si mesmo uma fonte inesgotável de luz e sabedoria que o ajudará a discernir entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro, especialmente durante os tempos de grande confusão que estamos vivendo. Mas talvez a recomendação mais importante que Padre Pio deixou para estes tempos foi sobre a maneira correta de celebrar o Natal. Segundo ele, a celebração natalina deve começar no primeiro domingo do Advento e se estender até a festa da apresentação de Jesus no templo, no dia 2 de fevereiro. Durante todo esse período, a família deve manter uma atmosfera de recolhimento, oração e alegria espiritual, sempre com Jesus como centro absoluto de todas as atividades. Escreva "Sim, Padre Pio" nos comentários se você quer seguir estas orientações. Padre Pio ensinava que o presépio deve ser montado no dia 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição, e deve permanecer até o dia 2 de fevereiro. Mas não um presépio qualquer, e sim um presépio que seja verdadeiramente o centro da casa durante todo esse período. Ele recomendava que a família se reunisse todos os dias diante do presépio para rezar pelo menos um terço, e que as crianças fossem ensinadas a conversar com o menino Jesus como se ele estivesse realmente presente ali. Durante a ceia de Natal, Padre Pio recomendava que fosse deixado um lugar vazio à mesa, simbolizando a presença de Jesus na família. Antes da refeição, alguém deveria ler o relato do nascimento de Jesus segundo o Evangelho de São Lucas, e todos deveriam fazer uma oração de agradecimento não apenas pela comida, mas especialmente pelo presente da encarnação. Somente depois disso deveriam ser trocados os presentes, sempre lembrando que o maior presente já foi dado por Deus Pai à humanidade. Padre Pio também recomendava que durante todo o tempo natalino, a família fizesse obras de caridade especiais, especialmente em favor dos mais necessitados. Ele dizia que quem celebra o nascimento de Jesus sem se lembrar dos pobres não entendeu nada sobre o significado do Natal, porque Jesus nasceu pobre e veio especialmente para os pobres e necessitados. Uma tradição que Padre Pio especialmente encorajava era a visita ao Santíssimo Sacramento na noite de Natal. Ele dizia que quem vai visitar Jesus sacramentado na noite de seu nascimento recebe graças especiais para todo o ano seguinte. E para aqueles que não podem ir até uma igreja, ele recomendava que fizessem uma adoração especial em casa, diante do presépio, oferecendo o coração como manjedoura para receber o menino Jesus. Mas Padre Pio sabia que seguir estas orientações não seria fácil, especialmente nos tempos em que estamos vivendo, quando toda a sociedade nos empurra para o lado oposto. Por isso ele sempre dizia que seria necessário muita coragem, muita determinação e muita confiança na graça de Deus para nadarmos contra a correnteza e mantermos viva a verdadeira chama natalina em nossos corações e em nossas famílias. Ele costumava dizer que aqueles que escolhessem celebrar o Natal da maneira correta durante estes tempos difíceis estariam fazendo um ato heróico de fé, um ato que seria especialmente recompensado por Deus. Porque não é fácil ser diferente. Não é fácil ir contra o que todo mundo está fazendo. Não é fácil escolher o sagrado quando toda a sociedade está escolhendo o profano. Você que está me ouvindo agora, talvez esteja se sentindo assustado com tudo isso que eu estou te contando. Talvez esteja pensando que é impossível mudar, que é tarde demais, que você e sua família já estão muito presos às tradições mundanas do Natal para conseguirem fazer essa conversão. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nunca é tarde demais para quem confia na misericórdia de Deus. Comenta: nunca é tarde se você acredita na misericórdia divina. Padre Pio sempre dizia que Deus não olha para o que fomos no passado, mas para o que desejamos ser no futuro. Se você, neste momento, decidir de todo o coração que quer celebrar este Natal de uma maneira diferente, que quer colocar Jesus verdadeiramente no centro de sua celebração, que quer usar este tempo para se aproximar de Deus ao invés de se afastar dele, então você já deu o passo mais importante. E não pense que você precisa mudar tudo de uma vez. Padre Pio era muito sábio neste aspecto. Ele sabia que as mudanças espirituais profundas acontecem gradualmente, com paciência e perseverança. Comece com pequenos passos.
Monte um presépio bonito em sua casa, mesmo que seja simples. Reúna sua família para uma oração antes da ceia de Natal. Leia o Evangelho do Nascimento de Jesus para seus filhos. Visite uma igreja na noite de Natal. Faça uma doação para uma família necessitada. Pode parecer pouco, mas Padre Pio sempre dizia que aos olhos de Deus, a menor ação feita com amor verdadeiro vale mais do que os maiores gestos feitos apenas por obrigação ou aparência. O que importa não é a grandeza externa do que fazemos, mas a sinceridade interna do coração que oferece. E lembre-se sempre de uma coisa muito importante que Padre Pio ensinava. Você não está sozinho nesta caminhada. Quando você decide seguir verdadeiramente a Jesus, quando você escolhe celebrar o Natal da maneira que Ele quer que seja celebrado, você automaticamente se une a uma multidão de almas santas que estão fazendo a mesma escolha em todo o mundo. Você se torna parte do que Padre Pio chamava de pequeno rebanho fiel, aqueles que permanecem fiéis a Deus, mesmo quando todo o mundo parece estar se afastando dele. Padre Pio costumava consolar seus filhos espirituais dizendo que, embora este pequeno rebanho possa parecer insignificante diante da multidão que segue o caminho largo da perdição, ele é infinitamente precioso aos olhos de Deus. E que por causa deste pequeno rebanho, por causa desta minoria fiel, Deus ainda tem paciência com a humanidade e ainda oferece oportunidades de conversão e salvação. Você tem uma oportunidade única, talvez a última oportunidade de sua vida, de fazer parte deste grupo seleto de almas que escolheram ficar do lado certo da história. Este Natal pode ser o marco divisório de sua vida espiritual. Pode ser o momento em que você definitivamente escolhe Jesus Cristo como o Senhor absoluto de sua vida, ou pode ser mais um Natal perdido nas superficialidades e ilusões do mundo. A escolha é sua, e só sua. Ninguém pode fazer essa escolha por você. Nem eu, nem sua família, nem seus amigos, nem a sociedade. É uma decisão íntima e pessoal que você precisa tomar diante de Deus, olhando para o menino Jesus na manjedoura e perguntando a si mesmo: o que eu vou fazer com este presente maravilhoso que Deus me deu? Como eu vou responder a tanto amor? Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp e escreve: Jesus nasceu. Você pode estar ajudando alguém a encontrar o caminho da salvação. Mas antes de você tomar essa decisão, deixa eu te contar mais uma coisa que Padre Pio viu em suas visões sobre estes tempos finais. Ele viu que haveria uma divisão muito clara entre 2 tipos de pessoas: aqueles que verdadeiramente celebram o Natal de Jesus e aqueles que apenas participam das festividades natalinas sem nenhum conteúdo espiritual real. E essa divisão não seria apenas externa, mas teria consequências eternas para cada alma. Segundo o Padre Pio, aqueles que mantivessem viva a verdadeira chama natalina em seus corações receberiam graças especiais de perseverança final, ou seja, a garantia de que morreriam em estado de graça e alcançariam a salvação eterna. Já aqueles que transformassem o Natal em apenas uma festa secular estariam se colocando em grave risco espiritual, porque estariam rejeitando conscientemente uma das maiores demonstrações de amor que Deus já deu à humanidade. Isso não significa que quem não celebra o Natal corretamente está automaticamente condenado. Deus é infinitamente misericordioso e sempre oferece oportunidades de conversão. Mas significa que escolher deliberadamente o caminho errado durante uma ocasião tão sagrada como o Natal é um pecado de especial gravidade, porque demonstra uma dureza de coração que pode se tornar irreversível. Por isso, Padre Pio insistia tanto na importância de aproveitarmos cada Natal como se fosse o último da nossa vida. Porque, na verdade, pode ser mesmo. Nenhum de nós sabe quanto tempo ainda temos nesta terra, e cada oportunidade de celebrar o nascimento de Jesus pode ser nossa última chance de acertarmos nossa relação com Ele. E Padre Pio tinha uma maneira muito particular de explicar isso. Ele dizia que o Natal é como um trem que passa apenas uma vez por ano na estação de nossas vidas. Podemos escolher subir neste trem e deixar que ele nos leve para mais perto de Jesus, ou podemos ficar na estação, ocupados com nossas bagagens mundanas, e perder a viagem. Mas o trem não espera por ninguém. E quando ele parte, só volta no ano seguinte. E quem sabe se ainda estaremos na estação no próximo ano. Esta imagem do trem natalino sempre me comove profundamente, porque mostra como Padre Pio,
entendia a urgência dos tempos que estamos vivendo. Ele sabia que cada oportunidade espiritual pode ser a última, cada graça oferecida pode ser a derradeira, cada convite de Jesus pode ser o final. E por isso, ele sempre dizia a seus filhos espirituais: não deixem passar este Natal sem fazer dele uma verdadeira festa de Jesus. Não permitam que mais um ano se passe sem que vocês tenham dado uma resposta generosa ao amor de Deus. Não adiem para o próximo Natal aquilo que podem fazer neste Natal, porque talvez o próximo não chegue, ou talvez quando ele chegar, seus corações já estejam tão endurecidos que não consigam mais responder ao chamado divino. Comenta: não vou deixar passar se você está decidido a fazer deste Natal um verdadeiro encontro com Jesus. Agora, você que está me assistindo, eu quero que você faça uma pausa por um momento e reflita sinceramente sobre sua vida, sobre sua relação com Deus, sobre a maneira como você tem celebrado o Natal nos últimos anos. Você tem sido uma daquelas pessoas que Padre Pio viu em suas visões, aquelas que celebram o Natal mas esquecem de Cristo? Ou você tem sido uma daquelas pessoas abençoadas que mantém Jesus sempre no centro de suas celebrações natalinas? Se você for honesto consigo mesmo, provavelmente vai reconhecer que tem sido mais do primeiro tipo do que do segundo. E não há nenhuma vergonha nisso, porque a grande maioria de nós foi educada nesta cultura natalina secularizada, onde o foco principal são os presentes, a decoração, a comida, os encontros familiares, e Jesus fica apenas como um detalhe simbólico quando fica. Mas o importante não é o que você foi até agora, o importante é o que você decide ser a partir de agora. Este vídeo chegou até você não por acaso, mas porque Deus quer te dar uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de conversão, uma oportunidade de finalmente celebrar o Natal da maneira que Ele sempre quis que fosse celebrado. E eu posso te garantir, com base no testemunho de milhares de pessoas que já fizeram essa mudança, que quando você começa a celebrar verdadeiramente o Natal de Jesus, sua vida inteira se transforma. Porque o Natal não é apenas uma festa que acontece uma vez por ano. O Natal é um estado de espírito, uma maneira de viver, uma atitude permanente de gratidão e amor diante do mistério da encarnação. Quem verdadeiramente entende o significado do Natal vive o ano inteiro com o coração natalino, ou seja, com um coração cheio de alegria, esperança, humildade e amor. Porque entende que Jesus não nasceu apenas há 2000 anos em Belém, mas continua nascendo todos os dias em cada coração que o recebe com amor e sinceridade. Por isso, Padre Pio dizia que o verdadeiro cristão é aquele que vive eternamente na atmosfera do Natal, sempre maravilhado com o fato de que Deus se fez homem por amor a nós, sempre grato por tão grande benefício, sempre disposto a retribuir tanto amor com uma vida de santidade e serviço. E quando você vive assim, quando você realmente abraça o espírito natalino em sua vida, você se torna automaticamente parte da solução para os problemas que Padre Pio viu em suas profecias. Você se torna uma luz na escuridão destes tempos, uma fonte de esperança para aqueles que estão perdidos, um instrumento de Deus para a salvação das almas. Porque a verdade é que os tempos difíceis que Padre Pio previu não são apenas tempos de castigo, mas também tempos de oportunidade. São tempos em que aqueles que escolherem ficar fiéis a Deus poderão brilhar com uma luz especial, poderão exercer uma influência extraordinária sobre as pessoas ao seu redor, poderão ser usados por Deus de maneiras que nem imaginam. Escreva: "Quero brilhar para Jesus" nos comentários se você quer ser essa luz no mundo. E não pense que você precisa ser perfeito para isso. Padre Pio sempre ensinava que Deus não procura pessoas perfeitas, mas pessoas dispostas. Não procura pessoas sem defeitos, mas pessoas com boa vontade. Não procura pessoas que nunca pecaram, mas pessoas que reconhecem seus pecados e querem mudar de vida. Se você tem essa disposição, se você tem essa boa vontade, se você quer sinceramente mudar sua maneira de celebrar o Natal e de viver sua fé, então você já tem tudo o que Deus precisa para fazer maravilhas em sua vida. Ele vai te dar a graça necessária para perseverar, vai te dar a força necessária para superar as dificuldades, vai te dar a sabedoria necessária para tomar as decisões certas. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa tomar a decisão. Você precisa escolher.
E você precisa fazer isso agora, enquanto seu coração ainda está tocado pela graça. Enquanto você ainda sente aquela moção interior que te fez assistir este vídeo até aqui. Porque Padre Pio sempre alertava seus filhos espirituais sobre o perigo de adiar as decisões espirituais importantes. Ele dizia que a graça de Deus é como uma flor que precisa ser colhida no momento certo. Se deixamos passar o momento, a flor murcha e perdemos a oportunidade. E às vezes, essa oportunidade não volta mais, ou volta apenas depois de muito tempo e muito sofrimento. Por isso, não deixe para amanhã a decisão que você pode tomar hoje. Não deixe para o próximo Natal a mudança que você pode fazer neste Natal. Não deixe passar mais uma oportunidade de responder generosamente ao amor de Deus que se manifesta de maneira tão especial durante esta época natalina. E lembre-se sempre de que você não está sozinho nesta caminhada. Padre Pio está intercedendo por você no céu. A Virgem Maria está protegendo você com seu manto maternal. Jesus está esperando você com os braços abertos, como sempre esperou e sempre espera todos os seus filhos que decidem voltar para casa. Você tem tudo o que precisa para fazer deste Natal o início de uma nova vida espiritual. Uma vida mais profunda, mais autêntica, mais feliz. Você tem a graça de Deus, que nunca falta. Você tem o exemplo de Padre Pio, que nos mostra como viver heroicamente a fé cristã. Você tem as orientações da Igreja, que são sempre sábias e seguras. E você tem sua própria liberdade. Esse dom maravilhoso que Deus lhe deu para escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a salvação e a perdição. Use bem essa liberdade. Use-a para escolher Jesus. Use-a para escolher a vida. Use-a para escolher a salvação. E use-a para fazer deste Natal não apenas mais uma festa em sua agenda, mas um verdadeiro renascimento espiritual. Um novo começo em sua caminhada rumo à santidade. Comenta, escolho a vida, se você está decidido a fazer essa mudança. Agora deixa eu te contar algo que pode te dar ainda mais coragem para tomar essa decisão. Padre Pio não apenas previu os tempos difíceis que estamos vivendo, mas também previu os tempos gloriosos que virão depois. Ele viu que após a grande purificação que a humanidade está atravessando, haverá uma era de paz e santidade como nunca houve na história do mundo. Segundo suas revelações, aqueles que se mantiverem fiéis durante estes tempos de tribulação serão os protagonistas desta nova era. Eles serão como os patriarcas do Antigo Testamento, os fundadores de uma nova civilização cristã, uma civilização onde Jesus Cristo será verdadeiramente reconhecido como Rei e Senhor de todas as coisas. Padre Pio descrevia esta era futura com palavras que nos enchem de esperança e alegria. Ele falava de um tempo em que não haverá mais guerras, porque todos os homens terão aprendido a viver como irmãos. Não haverá mais fome, porque os recursos da terra serão distribuídos com justiça. Não haverá mais ódio, porque todos os corações estarão cheios do amor de Deus. E o mais bonito de tudo é que ele dizia que esta era de paz começaria exatamente com uma renovação do verdadeiro espírito natalino. As pessoas voltariam a celebrar o Natal com a pureza e a alegria das primeiras comunidades cristãs. As famílias se reuniriam verdadeiramente em torno do presépio, não apenas para trocar presentes, mas para adorar o menino Jesus. As crianças cresceriam ouvindo a verdadeira história do Natal, e não apenas os contos de fadas comerciais que dominam nossa cultura atual. Esta visão de Padre Pio sobre o futuro da humanidade pode parecer utópica para muitas pessoas, especialmente considerando o estado atual do mundo. Mas precisamos lembrar que Padre Pio era um verdadeiro profeta de Deus, e suas profecias nunca falharam. Se ele viu estes tempos gloriosos, é porque eles certamente virão. A questão é, você quer fazer parte desta era de paz? Você quer estar entre aqueles que herdarão esta nova terra prometida? Você quer ser um dos protagonistas desta nova civilização cristã? Se sua resposta for sim, então você precisa começar a se preparar agora. E a melhor maneira de se preparar é começando a celebrar verdadeiramente o Natal de Jesus. Porque aqueles que aprenderem a celebrar corretamente o Natal durante estes tempos difíceis estarão automaticamente preparados para viver na era de paz que está por vir.
Eles já terão desenvolvido as virtudes necessárias, já terão adquirido o espírito necessário, já terão estabelecido o relacionamento necessário com Jesus Cristo. Mas aqueles que persistirem em celebrar o Natal de maneira mundana e superficial não estarão preparados para esta nova era. Porque uma era de paz e santidade só pode ser habitada por pessoas pacíficas e santas. Uma civilização cristã só pode ser construída por cristãos autênticos. Uma terra onde Jesus reina só pode ser povoada por pessoas que verdadeiramente o reconhecem como seu Rei e Senhor. Por isso, eu te convido, com toda a sinceridade do meu coração, a fazer desta época natalina o início de sua preparação para os tempos gloriosos que estão por vir. Comece hoje mesmo a mudança que Deus está pedindo de você. Comece hoje mesmo a viver o Natal como Padre Pio ensinou que deve ser vivido. Escreva: "Quero me preparar" nos comentários se você aceita este convite. E para te ajudar nesta caminhada, deixa eu te dar algumas sugestões práticas muito simples, baseadas nos ensinamentos de Padre Pio. Primeiro, consagre-se hoje mesmo ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Você pode fazer isso com suas próprias palavras, oferecendo sua vida, sua família, seus projetos, seus sonhos para estes dois corações misericordiosos. Segundo, comece a rezar o terço todos os dias, mesmo que seja apenas um terço. Se você nunca rezou o terço, comece com uma dezena por dia e vá aumentando gradualmente. O importante é criar o hábito, criar a disciplina, criar a intimidade com Nossa Senhora através desta oração poderosa. Terceiro, procure participar da Santa Missa pelo menos uma vez por semana, se possível aos domingos, e também nas grandes festas como o Natal. E quando participar da missa, faça-o com muito recolhimento e devoção, lembrando sempre que está assistindo à renovação do sacrifício de Jesus na cruz. Quarto, vá se confessar pelo menos uma vez por mês, ou sempre que sentir que precisa. Não tenha medo da confissão. Padre Pio passava até 18 horas por dia no confessionário e sempre dizia que este é o sacramento da alegria, da paz, da libertação. É o sacramento onde Jesus nos abraça e nos perdoa, por mais graves que tenham sido nossos pecados. Quinto, leia um trecho da Bíblia todos os dias, mesmo que seja apenas um versículo. Comece pelos evangelhos, especialmente os relatos do nascimento e da infância de Jesus. Deixe que a palavra de Deus ilumine sua mente e aqueça seu coração, preparando-o para uma celebração natalina verdadeiramente cristã. Sexto, monte um presépio bonito em sua casa, no lugar mais nobre que você tiver. Não precisa ser grande ou caro, mas precisa ser feito com amor e carinho. E todos os dias, especialmente nas proximidades do Natal, reúna sua família diante do presépio para uma oração, mesmo que seja breve. Sétimo, durante toda a época natalina, pratique obras de caridade especiais. Visite doentes, ajude necessitados, doe alimentos ou roupas. Seja voluntário em alguma instituição beneficente. Lembre-se sempre de que Jesus nasceu para servir. E quem quer celebrar seu nascimento deve também aprender a servir. Oitavo, reduza drasticamente os gastos com presentes e decorações, e use esse dinheiro para ajudar quem realmente precisa. Padre Pio sempre dizia que Deus fica muito triste quando vê pessoas gastando fortunas em supérfluos, enquanto outras passam necessidade. Nono, evite completamente as festividades natalinas que não tenham nenhum conteúdo religioso, especialmente aquelas que promovem valores contrários ao cristianismo. Seja seletivo, seja criterioso, seja coerente com sua fé. E décimo, faça desta época natalina uma oportunidade de evangelização discreta, mas eficaz. Seja um exemplo de como um cristão autêntico celebra o Natal. Conte a história verdadeira do Natal para seus filhos e netos. Explique o significado dos símbolos natalinos. Convide outras pessoas para participarem de celebrações verdadeiramente cristãs. Comenta: vou seguir essas orientações se você está disposto a colocar em prática estes conselhos. Talvez você esteja pensando que tudo isso é muito difícil, que você não vai conseguir mudar tanto assim de uma hora para outra. E você tem razão em parte. Mudanças profundas levam tempo, requerem paciência e perseverança.
Mas o importante é começar, é dar o primeiro passo, é mostrar para Deus que você tem boa vontade. E quando você mostra boa vontade para Deus, Ele sempre corresponde com uma abundância de graças e ajudas. Padre Pio costumava dizer que Deus nunca é superado em generosidade. Quando nós damos um passo em direção a Ele, Ele dá 10 passos em direção a nós. Quando nós oferecemos nossa boa vontade, Ele oferece sua graça poderosa. Por isso não tenha medo de começar esta caminhada. Não tenha medo de parecer diferente, de ir contra a corrente, de ser fiel aos valores cristãos, numa sociedade que os despreza. Lembre-se de que todos os santos foram pessoas que tiveram a coragem de ser diferentes, de nadar contra a corrente, de escolher Deus ao invés do mundo. E lembre-se também de que você não está fazendo isso sozinho. Há milhões de cristãos autênticos em todo o mundo que estão fazendo a mesma escolha que você está fazendo. Há uma comunhão invisível mas real de almas santas que estão se preparando para os tempos gloriosos que estão por vir. Você está se unindo a esta comunhão abençoada. Padre Pio sempre dizia a seus filhos espirituais que quando alguém decide sinceramente mudar de vida e seguir verdadeiramente a Jesus Cristo, automaticamente se conecta com todos os santos do céu e com todos os justos da terra. É como se entrasse numa família espiritual imensa, onde todos se ajudam mutuamente através da oração e do bom exemplo. Por isso, quando você começar a viver estas orientações que eu acabei de te dar, você vai perceber que não está sozinho. Você vai sentir uma força que não é sua, uma paz que não vem das circunstâncias externas, uma alegria que independe dos acontecimentos ao seu redor. Essa é a prova de que você se conectou com a fonte inesgotável de graças que é o Sagrado Coração de Jesus. E esta conexão se tornará especialmente forte durante a época natalina, porque é o tempo em que Jesus se mostra mais próximo, mais acessível, mais desejoso de habitar em nossos corações. Padre Pio costumava dizer que durante o Natal, o coração de Jesus se derrete de amor pela humanidade, e por isso é o tempo em que ele concede mais facilmente as graças que pedimos. Por isso aproveite bem este Natal. Aproveite cada dia, cada oportunidade, cada momento de graça que esta época santa lhe oferece. Não deixe passar nenhuma ocasião de se aproximar mais de Jesus, de conhecê-lo melhor, de amá-lo mais ardentemente. E quando este Natal chegar ao fim, você verá que sua vida será completamente diferente. Você será uma pessoa nova, uma pessoa transformada pelo encontro real e pessoal com Jesus Cristo. E aí você entenderá por que Padre Pio dizia que quem verdadeiramente celebra o Natal nunca mais é a mesma pessoa. Escreva "Quero ser transformado" nos comentários se você deseja essa transformação. Agora, antes de terminarmos, eu quero te falar sobre algo muito especial que Padre Pio ensinava sobre a oração durante o tempo natalino. Segundo ele, existe uma oração muito poderosa que devemos fazer todos os dias durante o Advento e até a festa da apresentação de Jesus no templo. É uma oração simples, mas que tem o poder de nos conectar diretamente com o mistério da encarnação. A oração é assim: Jesus, menino, venha nascer em meu coração. Maria Santíssima, prepare minha alma para ser digna morada de vosso divino Filho. São José, protegei nossa família durante esta santa época. Padre Pio, intercedei por nós para que celebremos dignamente o nascimento do Salvador. Amém. Padre Pio recomendava que esta oração fosse feita de manhã, ao acordar, e à noite, antes de dormir. E também sempre que olhássemos para um presépio ou para uma imagem do menino Jesus. Ele garantia que quem rezasse esta oração com sinceridade durante toda a época natalina receberia graças especiais de paz, alegria e proteção familiar. Mas além dessa oração, Padre Pio também ensinava uma prática muito bonita para os dias que antecedem o Natal. A partir do dia 16 de dezembro, devemos fazer 9 dias de preparação especial, como se fôssemos os pastores de Belém se preparando para visitar o menino Jesus na manjedoura. Durante esses 9 dias, além das orações normais, devemos fazer algum sacrifício especial todos os dias, como uma forma de presente espiritual para Jesus. Pode ser deixar de comer alguma coisa que gostamos, pode ser fazer alguma obra de caridade extra, pode ser perdoar alguém que nos magoou, pode ser passar mais tempo em oração. O importante
é que seja algo que realmente nos custe, algo que demonstre nosso amor sincero por Jesus. E no dia 25 de dezembro, durante a ceia natalina, Padre Pio recomendava que a família fizesse uma consagração solene ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, oferecendo a casa, a família e todos os projetos para estes dois corações misericordiosos. Esta consagração deveria ser renovada todos os anos, sempre na ceia de Natal. Outra tradição que Padre Pio muito estimulava era a de preparar presentes espirituais para Jesus durante todo o Advento. Cada membro da família deveria escolher uma virtude para desenvolver ou um defeito para corrigir, e trabalhar nisso durante todo o tempo de preparação. No dia de Natal, cada um ofereceria para Jesus este presente espiritual, este esforço de melhoria pessoal. Para as crianças, Padre Pio sugeria que os pais preparassem uma carta para o menino Jesus, onde elas poderiam escrever não apenas os pedidos materiais, mas especialmente os desejos de melhoria espiritual. Por exemplo, Menino Jesus, eu quero ser mais obediente aos meus pais. Ou, Menino Jesus, eu quero aprender a perdoar quem me magoa. E para os adultos, ele recomendava que fizessem um exame de consciência natalino, avaliando como havia sido o ano que estava terminando, que erros haviam cometido, que virtudes haviam desenvolvido, que propósitos fariam para o ano seguinte. Tudo isso sempre na perspectiva de um filho que se prepara para encontrar seu pai amorosíssimo. Todas essas práticas podem parecer complicadas ou exageradas para quem não está acostumado com a espiritualidade cristã autêntica, mas na verdade são muito simples e muito naturais quando começamos a viver realmente a nossa fé. É como aprender a andar de bicicleta. No começo parece impossível, mas depois se torna automático. Comenta: vou aprender se você está disposto a desenvolver essa espiritualidade natalina. E o mais bonito de tudo é que quando começamos a viver o Natal desta maneira, descobrimos uma alegria que não sabíamos que existia. Descobrimos que a verdadeira felicidade natalina não está nos presentes caros, nas decorações luxuosas, nos banquetes fartos, mas no encontro íntimo e pessoal com Jesus Cristo, que continua nascendo todos os anos em cada coração que o recebe com amor. Padre Pio costumava dizer que quem uma vez experimentou a verdadeira alegria natalina cristã nunca mais consegue se contentar com as alegrias superficiais e passageiras que o mundo oferece. É como quem prova um vinho finíssimo depois de ter bebido apenas água com açúcar a vida inteira. Não há comparação possível. Por isso, eu te convido, mais uma vez, a fazer esta experiência. Eu te convido a dar uma chance para Jesus neste Natal. Eu te convido a experimentar como é celebrar verdadeiramente o nascimento do Salvador. Eu posso te garantir que você não vai se arrepender. Pelo contrário, vai se arrepender apenas de não ter feito isso antes. E não se preocupe se você não conseguir fazer tudo perfeitamente logo de início. Deus não está esperando perfeição de você. Está esperando sinceridade. Não está esperando que você seja um santo da noite para o dia. Está esperando que você dê passos sinceros em direção à santidade. Padre Pio sempre ensinava que o caminho da santidade é como uma escada. Subimos degrau por degrau, devagar, mas constantemente. O importante não é a velocidade, mas a perseverança. Não é nunca cair, mas sempre levantar quando caímos. Não é ser perfeito, mas sempre querer melhorar. E a época natalina é uma oportunidade especial para subirmos alguns degraus importantes nesta escada da santidade. É um tempo de graças abundantes, de inspirações especiais, de motivações sobrenaturais. É como se Deus abrisse as comportas do céu para derramar sobre nós uma chuva de bênçãos. Mas essas bênçãos só caem sobre aqueles que abrem o coração para recebê-las. É preciso querer, é preciso pedir, é preciso se esforçar. Deus respeita nossa liberdade e nunca nos força a nada. Ele oferece, convida, chama, mas a decisão final sempre fica conosco. E a decisão que você vai tomar agora, depois de assistir este vídeo, depois de conhecer as profecias de Padre Pio, depois de entender a gravidade dos tempos em que estamos vivendo, esta decisão pode determinar não apenas como você vai celebrar este Natal, mas como vai ser sua vida eterna.
porque as escolhas que fazemos durante os momentos de graça especial, como este que você está vivendo agora, têm consequências muito profundas e duradouras. São escolhas que nos marcam para sempre, que definem o rumo de nossa jornada espiritual, que determinam nossa proximidade ou distância de Deus. Por isso, não menospreze este momento. Não pense que é apenas mais um vídeo que você assistiu no YouTube. Não ache que amanhã você vai ter a mesma disposição e a mesma clareza que está tendo agora. A graça de Deus é como o orvalho da manhã. Aparece quando tem que aparecer e depois evapora. Aproveite esta graça. Aproveite esta inspiração. Aproveite esta moção interior que está sentindo em seu coração. Faça agora a decisão que pode mudar sua vida para sempre. Escolha Jesus. Escolha o verdadeiro Natal. Escolha a vida eterna. Escreva: escolho Jesus para sempre nos comentários se você fez esta decisão. E para finalizar, eu quero te dar uma última palavra de esperança e conforto. Mesmo que você sinta que já perdeu muito tempo, mesmo que ache que está atrasado demais na caminhada espiritual, mesmo que pense que seus pecados são grandes demais para serem perdoados, lembre-se sempre de que para Deus nunca é tarde demais. O próprio Natal é a prova disso. Quando Jesus nasceu em Belém, a humanidade estava mergulhada nas trevas do pecado há milhares de anos. Parecia que era tarde demais, que não havia mais salvação possível. Mas Deus enviou seu Filho justamente naquele momento, para mostrar que sua misericórdia é sempre maior que nossa maldade, que seu amor é sempre mais forte que nosso pecado. E Jesus continua nascendo hoje, neste exato momento, em cada coração que o recebe com sinceridade. Não importa qual é sua idade, qual é seu passado, quais foram seus erros. Se você abrir seu coração para Jesus neste Natal, ele nascerá em você com toda a alegria e toda a esperança de Belém. Padre Pio costumava dizer que Jesus é especialista em recomeços, que ele tem o poder de transformar qualquer vida, por mais destruída que esteja, que ele pode fazer milagres de conversão que deixam os anjos perplexos, e que a época do Natal é especialmente propícia para esses milagres de transformação. Por isso, não importa como você chegou até este ponto de sua vida. O que importa é como você vai sair deste ponto. Você pode sair da mesma forma que entrou, ou pode sair completamente transformado pelo encontro com Jesus Cristo. A escolha é sua, e só sua. Eu espero e rezo para que você faça a escolha certa. Eu espero e rezo para que este vídeo seja o início de uma nova vida espiritual para você. Eu espero e rezo para que você se torne uma daquelas pessoas abençoadas que Padre Pio viu em suas visões. Aquelas que permanecerão fiéis a Deus durante estes tempos difíceis e que herdarão a era de paz que está por vir. E lembre-se sempre de que você não está sozinho nesta caminhada. Padre Pio está intercedendo por você no céu. A Virgem Maria está protegendo você com seu manto maternal. Jesus está esperando você de braços abertos. E eu, que estou falando com você através desta tela, também estarei rezando por você, para que você encontre a força e a coragem necessárias para perseverar neste caminho de santidade. Que este Natal seja realmente o cumprimento das profecias de Padre Pio em sua vida, mas no sentido mais positivo possível. Que seja o momento em que você finalmente encontra Jesus de verdade. Que seja o início de uma nova era de graça e bênção para você e para sua família. E no próximo vídeo, eu vou te contar sobre as visões específicas que Padre Pio teve sobre os eventos que acontecerão logo após este período crítico que estamos vivendo. Você vai ficar impressionado com as maravilhas que Deus tem preparadas para aqueles que se mantiverem fiéis. Então não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Que Deus abençoe você abundantemente, que a Virgem Maria a proteja sempre, que Padre Pio interceda por você e que este Natal seja o mais santo e abençoado de toda a sua vida. Um abraço fraterno e até o próximo vídeo.